Estamos hoje, mais uma vez, aqui reunidos, dando sequência ao ciclo de palestras Fono em Foco. Para quem não sabe, esse ciclo de palestras ele foi organizado com o intuito de trazer novidades para a área da fonoaudiologia, trazer histórias vividas pela fonoaudiologia, e hoje eu tenho o maior prazer de trazer aqui um colega já de bastante tempo, o Domingos Sávio. Domingos é do Rio de Janeiro. Domingos tem uma história bem interessante, e aí eu estava conversando com ele antes de entrar em cena, e combinei para ele mesmo contar a sua história, porque a gente tem muitos jovens nos assistindo, os alunos, e às vezes eu até conto as minhas histórias, mas às vezes o aluno ele tem tanta facilidade hoje em dia, ele vai no Google Acadêmico da Vida e levanta uma série de artigos, ele tem no YouTube uma série de possibilidades de conhecer as novidades de exercícios vocais, enfim. E o Domingos vem de uma geração que batalhou muito lá no começo da nossa profissão. Ele, como eu falei, é do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro teve uma marca muito importante na nossa área, porque ele começou, foi vamos dizer assim, um grupo do Rio de Janeiro que começou com essa vertente da voz voltada mais para as artes, né? Especialmente Glorinha Boitmiller, a Edmê Brand, que foram os nomes iniciais ali de todo o trabalho em voz. E eu estou muito feliz, Domingos, que deu certo a sua agenda, casada com a nossa, para você contar um pouquinho sobre o seu método, como é que você trabalha, quais foram aí os percursos, né, os percalços, o percurso e os percalços que você teve que vencer nessa sua história. Preste atenção, porque o Domingos, inclusive, tem outras formações para além da fonoaudiologia, que ajudaram ele a ir acrescentando, né, no dia a dia, várias possibilidades de trabalho com a voz. Obrigada, então, Domingos, mais uma vez, e boa palestra para todos nós. Então, boa noite a todos, a todas. Em primeiro, eu agradeço o convite que recebi para falar no LaborVox, né? LaborVox, da PUC São Paulo. Para mim é uma honra muito grande, um prazer estar ao lado, né, da professora Leslie Piccolotto, que eu tenho muita admiração. De anos, né? Faz anos que nós nos conhecemos. Agradecer também a uma amiga, a Cecília Moura, né? Que fez a indicação, também uma grande amiga. Bom, a minha história na voz, ela não inicia com a fonoaudiologia. Na verdade, a minha primeira formação é artes cênicas. Para resumir, quando eu fiz artes cênicas, né, uma graduação de 4 anos, eu tinha uma disciplina, nós tínhamos 2 disciplinas, canto A e canto B. E a professora achou que eu cantava muito direitinho, né? Era muito afinadinho. Na verdade, eu sempre cantei, desde os meus 8 anos de idade, eu fiz parte de um grupo, de um madrigal, e eu era contraltino, eu cantava como contraltino, no naipe das mulheres, porque era um coro, né, um madrigal de 12 vozes, de adultos, e eu era a única criança. Eu iniciei com 8 anos de idade. E ela me separou, falou assim, você vai estudar comigo no Instituto Vila Lobos, na música. Eu falei, perfeitamente, adorei, né? Muito jovem, rapaz, separado da turma. Fui estudar na Faculdade de Música da Unirio, que é a universidade onde eu estou como professor, né? Então, e estudando, né, eu fiz um núcleo de ópera, o canto clássico, e no meio do curso ela me encaminhou para Unicamp, não, para Campinas, para estudar com o professor Silvio Bueno Teixeira, que tinha sido professor da Nise de Castro, Eliane Sampaio, dela, minha professora, Nilce Miriam de Araújo Viana. E lá eu tive 15 aulas seguidas. E a minha laringe, né? Quer dizer, a minha voz voltou duplicada, sabe? Bem volumosa, potente. Quando eu voltei de Campinas, eu vim decidido a estudar fonoaudiologia. Pedi reingresso para fonoaudiologia, porque a minha paixão sempre foi a voz, né? Como eu disse, desde criança que eu canto e atuei também como ator.
Quando eu inicio a fonoaudiologia no Instituto Brasileiro de Medicina de Reabilitação, eu me apaixono pelo curso, pela fonoaudiologia, pela profissão, e eu posso dizer a vocês que eu sou um profissional privilegiado, porque eu sempre trabalhei com voz. Eu estava no 8º período da fonoaudiologia e já fui convidado para dar aula de dicção numa escola de formação, né, de fonoaudiólogos, a Escola Superior de Helena Antipov. A Escola Superior Helena Antipov. E de lá, né, encurtando a minha história, eu passei a ser professor de disfonias, afonias e disfonias na época, patologias da voz, né, nas escolas, né, de formação em fonoaudiologia do Rio de Janeiro, né, Universidade Veiga de Almeida, Instituto Brasileiro de Medicina de Reabilitação, a Faculdade de Reabilitação da AIS e a Escola Superior de Ensino Helena Antipov. Aí eu fiz concurso para a Unirio, para a Federal, que era o meu grande sonho, né, retornar à minha universidade como professor de voz. Fiz o concurso, fui chamado, e a minha história é essa, né, no ensino, né, na academia. Eu comecei, durante 20 anos, eu trabalhei em 5 faculdades, 4 de fonoaudiologia, ministrando disciplinas de voz, e na Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. Depois, eu fiz, durante, né, a minha vida acadêmica, eu fiz a especialização em metodologia do ensino superior. O título de especialista eu tenho por mérito, pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia. Eu fiz mestrado em artes cênicas, trabalhando, né, a voz do ator, a explosão da voz no teatro contemporâneo. Naquela época, em 1993, eu já comecei a trabalhar com acústica, com laboratório de voz e teatro. Depois eu fiz o meu doutorado em linguística na UF, na Federal Fluminense. Mais tarde, eu fiz o pós-doc, o pós-doutorado em artes cênicas na UNB, onde eu pude aprofundar as vozes sem fim, o método movimento ERIV. ERIV significa explosões rítmicas de impacto aplicadas à voz. E, nesse meio tempo, eu também estudei, fiz letras na PUC do Rio, porque eu tenho uma grande paixão em pesquisar a voz no interior do texto literário, as sonoridades do texto literário. E para, né, finalizar a minha história, né, na academia, eu pude realizar um grande sonho, que foi o criar, né, desenvolver, junto com o engenheiro, na época da Petrobras, o Praticanto, que é um software, né, de análise da voz, que eu vou mostrar para vocês um pouquinho, se der tempo, na nossa palestra de hoje. Então, eu vou dar início à minha apresentação. Então, o título que eu dei para a nossa palestra é O Corpo da Voz, o método movimento ERIV. ERIV significa, como eu disse, explosões rítmicas de impacto aplicadas à voz, e a gente vai ver aqui um pouco da aplicação do método movimento na clínica e na estética da voz. Mais uma vez, muito grato à PUC pelo convite. O nome, né, do método, eu chamo Vozes Sem Fim, porque a voz, para mim, as pesquisas em voz não têm um fim. Os meus movimentos vocais, corporais, eles são reformulados ano a ano, a depender do meu contato com os atores, com as atrizes, também na minha clínica, e também depende das minhas pesquisas, né, em voz, porque, como eu disse a vocês, eu trabalho também, né, no campo da acústica. Esse método, movimento ERIV, ele dialoga com outros 3 métodos, que são o método espaço direcional Beutemiller, a técnica Linklater, que é uma grande descoberta na minha vida profissional, acadêmica, que tem muito a ver com o trabalho que eu desenvolvo há muito tempo, que é essa busca, né, incessante
por uma voz natural. E, mais recentemente, a metodologia de Francesca Della Monica. Portanto, são os 3 métodos que, no momento, eu dialogo em meus estudos relativos às vozes sem fim. Portanto, né, então hoje a gente vai ver um pouquinho, né, um recorte das vozes sem fim, no campo da estética, das poéticas do palco e também da clínica da voz. Eu quero dizer para vocês, isso rapidamente, eu retirei de um texto meu, que as vozes sem fim, o método do movimento, as explosões rítmicas de impacto aplicadas à voz, é mais um método de aperfeiçoamento corpo vocal para todo artista e profissional da voz. Aí eu coloco aí, a apropriação dos movimentos vivenciados possibilita a potencialização do espaço voz e da poética da cena, que nós vamos, né, discutir um pouquinho na palestra de hoje. A vivência corporal vocal permite conhecer e saber usar os processos fisiológicos normais, a voz natural, a fim de explorá-los de modo correto, com naturalidade, sem grandes esforços. Ok? Então, veja bem, eu botei aqui a apropriação dos movimentos vivenciados possibilita a potencialização do espaço voz. Vocês vão ver nos próximos slides que eu não uso mais o termo projeção vocal e eu vou dizer por quê. Então, vou discutir com vocês, não trabalhar, porque não vai dar tempo, alguns fundamentos, né, do método movimento. O primeiro fundamento é que a voz é movimento, a voz é ação, a voz é gesto. Por que eu digo que a voz é movimento? Todos nós sabemos, somos fonoaudiólogos, né, que a voz são ondas, né, sonoras, né, são ondas mecânicas sonoras, né, tridimensionais, que elas se propagam no espaço. Mas não é qualquer som. É um som que vem carregado, né, de emoção, de sentimento, de sensações, né, de expressão. Se der tempo, eu posso depois definir para vocês o que é emoção, sensação, sentimento e expressão. É muito importante quando nós trabalhamos no campo da comunicação, seja com ator, seja com atriz, seja com professor, seja com qualquer comunicador, a ação, né, vocal. A ação é o objetivo, né, é o que está por trás, né, de um personagem, das falas de um personagem, grosso modo falando, ou mesmo na comunicação. Hoje aqui eu tenho uma ação vocal, que é passar para vocês, né, um pouquinho do meu trabalho, né, em voz e arte e também na aplicação clínica. E gesto vocal é o que individualiza, né, o comunicador. Eu tenho a personagem Medeia, né, que todo mundo conhece, a Antígona. Eu posso ter o mesmo texto, 2 atrizes, né, representando Antígona ou Medeia, mas eu nunca vou ter 2 Medeias iguais, 2 Antígonas iguais, embora o texto seja o mesmo. Justamente porque o gesto vocal, eu vou definir bem resumidamente, é a alma do ator, da atriz, que ele doa ao personagem, né? É o corpo, a voz dele, doado, ou dela, né? Doado ao personagem. Como eu aqui, né? No meu gesto vocal, vou fazer o máximo que eu posso para passar o conteúdo, né, da melhor forma que eu sei. Esses recortes que eu fiz das vozes sem fim do método movimento. Então, aqui vocês têm um exemplo de pré-aquecimento vocal. Então, reparem que quando eu trabalho no pré-aquecimento com este movimento, é o movimento que seria o fundamento do grito, que eu não vou trabalhar aqui com vocês o grito, mas é um dos fundamentos do grito. Então, quando eu faço, eu posso usar o fry, né?
e vou. Retorno, né? Eu retorno, eu alargo, degluto com um passo para trás e solto. Como eu também posso fazer em humming ou numa vocalização com vogal, por exemplo. Aí alargo, degluto e solto. Então, é o acolhimento, eu chamo também de acolhimento vocal. Vou passar para a apresentação, as emissões, né, em boca que usa, como eu mostrei, ou humming, ou em voz natural. Né? E também pode ser feito em emissões, né, emissões em acordes. Eu vou mostrar em outros movimentos, né, que é a mesma coisa. Aqui, no desliza, movimento do corpo vocal, desliza, desliza, rei, roi. O movimento do corpo vocal da voz, que desliza, aquece e chama, é também realizado com a sonorização boca que usa ou RAM. Então, vamos ver aqui uma variação. Está em delay, né? Está em delay, tudo bem. Está em delay, vai mandar. Tem uma parte, vai aparecer, mas tudo bem. Vamos passar. Eu acho que aparece. Deixa eu ver. Não vai aparecer. Saiu um delay, sem problema. Então, esse movimento eu selecionei para mostrar um pouquinho, né, do que eu trabalho, né, no método. Eu trago da minha formação para o método, movimento, as fonéticas articulatória, acústica e estilística, que são 3 campos da fonética que eu trabalho bastante na academia. Então, hoje eu vou falar um pouquinho da fonética articulatória. Por exemplo, no método, eu não gosto de usar sons oclusivos ou sons fricativos ou constritivos. Eu prefiro usar som momentâneo, né? Há uma interrupção momentânea do som, né? No pré-dorso dental, ou som contínuo, no caso do que ele continua, ou o próprio Z, né? Pré-dorso, pré-palatal. Agora, é muito interessante esse movimento, porque eu trabalho, né, com essa... Deixa eu te botar aqui. Né, porque eu trabalho com os aspectos semânticos, né, com os significados, né, dos vocábulos, por exemplo. Então, quando eu faço desliza, desliza, rei, roi. Desliza, desliza, ei, você. É um signo, né, que facilita, favorece o deslizamento corpo vocal. E este som linguístico jamais vai trazer, né, problemas para a voz, como também o que é um som que eu deixei de laranja, que é um som que eu amo trabalhar na clínica e na estética da voz, que é um som também que evita o golpe de glote, por exemplo. É um som que acomoda a voz, é um som que trabalha, né, a ressonância da voz, é um som linguístico, né, consonantal, harmônicos, né, mínimos, mas tem harmônicos na sua constituição. Né? Então, você repare, quando a gente faz... Né? Tem até um movimento que eu vou mostrar para vocês, o labalabalé, que é um som excelente para a colocação da voz. Então, são os aspectos semânticos, né,
dos vocábulos que eu trabalho. Então, o segundo fundamento, né, que eu dialogo muito com a Francesca Della Mônica, no meu trabalho sempre teve texto. Né? Se eu trabalho a preparação vocal é a parte dedicada à prosódia teatral, né? À pronúncia teatral, ao pré-aquecimento da voz, ao aquecimento da voz, então, os aspectos, né, fonéticos, a fonética é teatral. E na direção vocal, que são os textos, é dedicada aí ao deus, né, Dionísio, que está aí, que é o deus da loucura, no sentido da criação, o ator, a atriz, ou seja lá quem for, né, um comunicador, ele coloca, né, em prática, ele vivencia no texto tudo que ele experimentou na preparação vocal. O terceiro fundamento das vozes sem fim é a ciência dos sons, seja na estética, seja na clínica da voz. Portanto, é uma das bases, né, do método movimento. Eu uso, por exemplo, isso dentro já na época da minha tese, né, de doutorado, eu usei, né, as terminologias, sons linguísticos com maior tensão e menor tensão. Tensão no método movimento, né, não é um termo negativo. Maior tensão, menor tensão estão, né, a maior tensão e a menor tensão estão associados à força articulatória, no sentido de realização do som. Isso é muito importante para as escolhas, né, das sonoridades que nós vamos usar na clínica, a depender dos distúrbios da voz que nós vamos tratar e também na estética, né, na arte, na estética vocal. Quando eu falo estética vocal aqui, eu estou me referindo à formação do ator, né? À formação da atriz. Aqui é uma cantora, né, de um curso que eu dei para cantores flamengo. É uma cantora flamenca. Eu estava trabalhando justamente, né, com o método movimento. Então, eu não uso mais o termo inspirar. Eu até uso, mas não é frequente, é mais na metade do curso. Eu costumo usar, eu uso, né? O corpo chama a respiração, o corpo chama o movimento, porque o movimento se realiza na expiração. Quando eu penso em realizar o movimento, o meu corpo já está inundado, pleno de ar, tá? Outro ponto que eu quero trazer para vocês, que é bem interessante, apesar de amar a palavra, o signo, projetar, eu evito a utilização, né, do nome, do signo, projetar. Porque quando você fala, por exemplo, para um ator, para uma atriz, projete a voz. Em geral, as pessoas aumentam o volume de voz. Então, desde 2004, né, que foi a minha época, foi quando eu defendi a minha tese, eu passo a usar, né, durante as minhas pesquisas, o signo potencializar. Potencialize a sua voz, que é bem no caminho da espacialização, né? Que a Francesca Della Mônica usa. Ela fala, espacialize a voz. Então, eu uso hoje tanto potencialize a sua voz, como também espacialize a sua voz, no sentido de projetar. Então, aqui tem uma atuação no consultório de um paciente, né, de um cliente meu, pós-Covid, isso foi em 2001, que veio com uma síndrome de tensão muscular esquelética, uma voz tensa, estrangulada, enfim. É um profissional que trabalha também com paciente e ele já estava impossibilitado, né, de atender. Então, vocês vão ver a primeira sessão, como é que eu trabalho, chama a respiração, como é que eu coloco, como é que eu vivencio a respiração. Sem ruído nenhum, chama a respiração. Pausa de 2 segundos, soprou. Bem, tranquilo, Marcelo. Bem preso ainda. Alargou. Né? Ó, alargou. Isso, pausa. Deixa o nosso aí. Isso. Então,
Entenderam? Então, eu uso, né, o termo também alargar, no sentido de permita que o ar entre no seu corpo. Alargue, né, ao invés de inspire. Porque, em geral, também, quando nós trabalhamos com o termo, né, inspire, pode acontecer da pessoa puxar o ar, né, ao invés de permitir a livre entrada do ar, esse ar mais natural, orgânico, né, que nós trabalhamos. Aqui tem mais um pré-aquecimento, vou mostrar para vocês. Do enrolo, desenrolo, corpo, voz, saltando. Vendo bastante liberação de voz e saltando. E este movimento, ó, deglute, com passo para trás, já faz a massagem da laringe. Então, observem, também é um movimento realizado com voz natural ou entoados em acorde. Né? Eu posso flexionar o meu corpo até o chão no perfeito maior, por exemplo. Por exemplo, uou, 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 né? E voltar, né? Uou, uou, uou. Quando eu uso o acorde, quando eu uso, né, enfim, uma emissão mais cantada, eu só não salto no final. Então, são as pequenas, né, variações. Então, adiante, mais um pré-aquecimento 2, o corpo sonoro em vibração. Os movimentos também são realizados com voz natural ou em acorde, porque cada movimento, corpo vocal das vozes sem fim, tem muitas variações. Então, eles não são fechados. Aí, ao chacoalhar, alargou, deglutiu e solta a voz. Isso. Ok? Então, é mais um movimento, né, que eu trabalho. E no pré-aquecimento ainda não é o aquecimento, né, vocal. Eu estou na fase, né, do acolhimento vocal. Então, que é o acolhimento que eu chamo dos atores, das atrizes, né? Eu posso também, como eu disse, realizar, né, o movimento em acordes. Por exemplo, né, eu faço. Ou eu posso fazer. Por exemplo. E soltar. Né? Então, eu tenho variações para realizar, né, os movimentos corpos vocais. Eles não são movimentos, né, fechados. Aqui, por exemplo, né, já é uma sequência de movimentos, corpos vocais, já na fase do aquecimento vocal. E esses movimentos, né, que eu vou mostrar para vocês, eu já coloquei numa pauta rítmica. Né? Então, vou mostrar para vocês, tem o glissando, enfim. Então, vou mostrar para vocês, para a gente, em seguida, né, abrir para uma discussão. Leslie, quanto tempo eu tenho ainda? Até 20h15, mais ou menos, depois a gente abre para as perguntas. 15 minutos? Então, tá bom. Não, você então, tem até... Não, você tem mais. Agora são 19h37, você vai até 20h15. Então, tem mais 40 minutos aí pela frente. Então tá que eu estou correndo, preocupado aqui com o tempo. Então, vou mais devagar. Então, tem aqui, por exemplo, vamos ver esse som.
Degutil. E os passarinhos soam. Pessoal. Ok. Alarme novamente. Deglutam. E no corpo agora. Então, esse movimento, ele é um movimento que eu tomo muito cuidado, né? Para eu aplicá-lo, né? Vivenciá-lo com os meus alunos e mesmo no consultório, eu trabalho antes o pré-aquecimento vocal, que eu mostrei alguns recortes, né? Na verdade, são 6 movimentos, corpos vocais, que constituintes, né, do acolhimento vocal, do pré-aquecimento vocal. Eu mostrei 3, né, para vocês, né, em função do nosso tempo. Agora, aqui é interessante porque eu posso trabalhar com diferentes sons linguísticos. Por exemplo, aqui eu trabalhei com hey, que é o H aspirado do inglês, né? Jamais as vibrantes, né? A ovular, nem a ápico, né? A língua, o som, né? A vibrante múltipla, né? Ápico alveolar, né? Rei, o rei, que é ovular, porque isso aí vai machucar, né? Machucar, entre aspas, a voz, vai trazer problemas. Então, eu trabalho com o H aspirado do inglês. Hey, né? Agora, a depender, né, do grupo, a depender, né, do meu cliente, eu posso, por exemplo, como eu faço muito, trabalhar com aquele som linguístico que eu coloquei, né, de laranja, o nosso, né? Aí eu opto por lei, por exemplo. Lei. Repare que no final, lei. Aí eu trabalho, né, a questão do ditongo. Eu posso trabalhar também, a depender, né, se eu preciso acomodar, né, a laringe, por exemplo, né, estabilizar, eu posso trabalhar com bei. Por exemplo, bei, né? Então, eu vou trabalhando de acordo com o grupo que eu tenho e com a necessidade, caso seja na clínica da voz. Portanto, é um movimento corpo vocal que tem muitas variações, né? Por exemplo, vou colocar agora a palavra, eu posso dizer bom dia. Bom dia. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Né? Eu sempre trabalho com essa, né, emissão que vai no crescendo para trabalhar, né, a força glótica, por exemplo. Né? Eu vou, por exemplo, eu vou buscar você. Eu vou buscar você. Aí, quando eu trabalho, não vou fazer toda a série com eu vou buscar você, em função do tempo, mas eu vou mostrar a vocês o porquê. Porque quando o ator passa por toda a série, quando eu introduzo a palavra, né, no movimento corpo vocal, no final ele tem que falar bom dia, cadê você? Eu vou buscar você. Fica muito mais fácil para potencializar a voz. O corpo responde, a potencialização é desejada. Aqui, por exemplo, novamente, né, esse rapaz, aqui eu tenho, né, uma variação com V. Por que eu escolhi o V aqui? Eu vou passar primeiro, né? São as primeiras sessões, isso é em 2021, em plena, né, pandemia. Então, eu estou aqui, ó. Tá vendo? Ele não é um ator, né? Ele vai se adaptando ao movimento. Então, por que eu opto pelo som linguístico? Porque, do ponto de vista, estão lembradas do slide anterior, da ciência dos sons, né, que eu coloco, né, que eu trabalho dentro do método movimento,
que, do ponto de vista da força articulatória, é o som contínuo menos tenso, ou seja, o mais suave de todos, né? Se eu comparar, né, com z, por exemplo, e j, o menos tenso é o V, né? O intermediário é o j, e o mais tenso, né, de todos, do ponto de vista da força articulatória, é o z, né? Então, este conhecimento é muito importante tanto para a estética quanto para a clínica, né? Porque, a depender, volto a dizer, da problemática vocal, né, do seu cliente, né, você pode optar, né, por um trabalho ou por trabalhar um determinado som ou outro, a depender, né, do que vai ser positivo, importante para aquele momento da terapia, para a recuperação, né, da voz, daquela voz. Tá? Então, aqui, por exemplo, o chacoalhar que eu mostrei com os atores, então, vou mostrar na clínica da voz. E voltando. Entendeu? Então, eu procuro adaptar, né, a clínica da voz, a clínica dos distúrbios da voz, melhor dizendo, o método movimento. Tá? Então, eu trouxe um exemplozinho, né, para nós discutirmos, né, no final da palestra. Então, vamos... Aqui eu trago para vocês um movimento corpo vocal muito antigo. Ele é de 1995, foi na minha época do meu mestrado, quando eu trabalhei a explosão da voz no teatro contemporâneo. Eu trabalhei o grito, o gemido e o choro. Em 1995, eu e 5 atores malucos, né? Eram 2 atores e 3 atrizes, fomos para o Hospital dos Evangélicos. E lá, em 1995, nós filmamos, através, né, da nasolaringoestroboscopia, o exame foi realizado pelo Dr. Carlos Abreu, o grito, o gemido e o choro que eu estava trabalhando na minha universidade durante as minhas pesquisas, né, do mestrado. Tá? E esse movimento que eu vou mostrar para vocês é um dos movimentos vocais. Na época eu usava o termo exercício, eu não uso mais o nome exercício. Hoje eu chamo, né, no lugar de exercício, que é um nome que eu adoro. É um signo, né, que eu adoro, que ele é repleto de vogais. Mas eu não quero, né, eu trabalho com ator, né, um método não mecanicista, eu não gosto nem de usar esse termo não mecanicista, eu prefiro falar um método que propicie uma organicidade, né? Uma voz mais natural, tá bom? Então, neste movimento corpo vocal, labalabalé sim, labalabalé não, antigamente os atores, né, as atrizes, carregavam sobre as suas cabeças, botava 4 atores para suspender um ator no alto. Esse ator no alto, né, e os atores embaixo tinham que falar labalabalé, sim, labalabalé, não, labalabalé, e eles aplicavam, né, realizavam a técnica do grito, que era, né, o meu grande objetivo na época. Hoje eu já faço diferente, né? Eu não faço mais como eu relatei para vocês, mas eu tenho esse filme na internet, né, de antigamente, e eu vou mostrar como eu realizo o labalabalé no momento atual. Lembrando que o corpo chama a respiração, né? O corpo chama... Ele é bailado, né? Vai dizer... Labalabalé, sim, lá. Labalabalé, não.
largo, degluto. Devagarinho, devagarinho, o último que vem é a cabeça, deglute. Tá certo? Observe que eu sempre uso, né? Quando, ao final do movimento corpo vocal, né? Eu falo, alarguem, né? No lugar de inspiração, deglutam na pausa respiratória, com um passo para trás e suspirem, né? Ou pode ser um humming, aí eu vou trabalhando, né? Ou simplesmente uma vogal, eu vou trabalhando conforme o grupo que eu tenho, conforme o paciente. É mais um movimento corpo vocal que eu coloquei, né? Que eu já escrevi, né? A pauta rítmica dele. Tá? Porque eu trabalho também com cantores, então eu posso fazer labalabalé, sim, labalabalé, não, labalabalé, lei, loi, pam, pam, labalabalé, sim, né? Eu vou embora, né? Na escala tonal, tá? E o movimento corpo vocal, labalabalé, sim, não, rei, oi, eu posso fazer com todos os sons, né, consonantais. Por exemplo, sons linguísticos. Por exemplo, tabatabaté, sim, tabatabaté, não, tabatabaté, lei, loi, eu posso fazer tabatabaté, teitoi. Por exemplo, né? Eu posso fazer mabamabamé, sim, mabamabamé, não, mabamamamé, mei, moi. Eu posso fazer nhabanhabanhé, sim, nhabanhabanhé, não, nhabanhabanhé, nhei, nhoi. Então, eu vou brincando com todos os sons. Então, uma infinidade de variações. E reparem, eu não sei se vocês estão me vendo, a minha imagem, que eu represento. Então, eu esqueci de colocar no início. Eu quero dizer para vocês que no método movimento, todos os movimentos, corpos vocais, são encenados, desde a virada do século. Eu não sei mais trabalhar, mesmo na minha sala, né, de atendimento, na minha clínica, eu não sei mais trabalhar com a pessoa, né, parada, ou enfim. É a minha forma de trabalhar, é a minha história, né, na voz. Então, eu trago uma encenação, sobretudo quando eu trabalho com oratória, por exemplo, né? Então, todos os movimentos vivenciados, eles já são encenados, no caso, como é oratória, né? Eu prefiro chamar de aluno, mesmo em consultório, no caso do meu aluno de oratória, ou na Unirio, na escola de teatro, de arte dramática. Lá, todos os movimentos vocais são encenados. Tá? Eu posso ter uma intenção por trás. Eu posso dizer labalabalé sim, labalabalé não, labalabalé, ei, oi, labalabalé, lei, loi. Né? Então, eu vou criando uma intenção, né, por trás. Então, isso é fundamental. Por isso, nunca uma aula, né, é igual a outra, porque depende muito do grupo, né, que está com você. Mesmo os pacientes ou os clientes, no caso dos alunos de oratória, depende muito do paciente que está com você ou do seu cliente e do problema vocal, né, que ele tem, tá? Mas, em geral, eu trabalho com muita expressividade, tá? Se der tempo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, eu trouxe para vocês também um outro movimento, isso está em um texto meu, que é eu falo com as vogais, eu caminho com as consoantes. Porque se eu falar o meu nome, ó, A e O, né? O A e O. Se você transformar em sílaba, savio. Ou se eu falar sávio, é A e O. Agora, olha o som linguístico, né? Consonantal. Eu pego aqui, ó, A e O. E o que a gente ouve mesmo, né? O que faz a palavra correr no espaço são as vogais. Mas a consoante é muito importante.
A consoante é o apoio. A consoante dá um entendimento, né, do signo junto, né, em contraste. Eu prefiro usar a palavra contraste, né, em contraste com as vogais. Então, neste movimento, eu trouxe esse exemplo, né, que eu coloco o seguinte: não pense na forma, embocadura da vogal, porque a vogal já foi trabalhada. Permita que ela seja lançada do seu espaço sonoro interno para o externo, ao seu redor, ao redor do outro, em todas as direções. E de modo contínuo, exploda o I de pia, o E de pelo e o A de para, com movimentos dinâmicos a tomar e ampliar o espaço. Não pense, realize as sonoridades de I, E, A com o seu corpo. A sua mente, olha o que eu falo, a sua mente é o seu corpo. Nós estamos falando do corpo da voz. Então, esse movimento corpo vocal, ele é realizado na posição pé, né? Quando você está em pé, porque ele tem saltos, né? Eu vou fazer sentado, mas eu estou com os braços presos ao longo do meu corpo e eu vou espacializando o movimento. Então, eu faço Iea, 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 Antígona! Quando eu faço jogo Antígona, eu salto, né? Então, são esses movimentos que são lateralizados, espacializados, tá? Então, é um movimento corpo vocal importantíssimo para a potencialização da voz. No método espaço direcional Boyden-Miller, existe um movimento parecido, ele é profundamente inspirador também para o meu trabalho, que eu aplico, que é a espiral. Ela faz numa espiral, no crescendo, né? Que ela faz Iea, 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 Antígona. Ela faz no sentido vertical, né? E eu faço no sentido mais horizontal, de grande abertura das caixas, né, inferiores, as caixas de ressonância, que são extremamente importantes para a voz, essa expansão, né, lateralizada do corpo. Eu trouxe também, né, um articulatório em movimento. Eu tenho vários articulatórios, vários. Esse aqui é um deles. Também eu já coloquei em pauta, né? Porque eu trabalho lá com os cantores, eles gostam, porque aí eles levam já na pauta musical. Mas, por exemplo, esse aqui, tá, tacapá, tá, tá. Por exemplo, té, tequepé, té, té. Ti, tiquipi, ti, ti. Tê, tequepê, tê, tê. Tó, tocopó, tó, tó. Tó, tocopó, tó, tó. E tu, tucupu, tu, tu. Então, na verdade, eu faço, ó. Tá, tacapá, tá, tá. Tá, tá, tá. Faço simples. Do, ré, mi, ré, do. Né? Pode fazer. Tá, 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 tá. Brincando com a voz. Té, tequepé, té, té. Té, té, té. Ou posso fazer. Té, 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 té. E deixo lá a última nota no silêncio, né? Porque no silêncio também existe voz. Eu vou trabalhando todo esse conceito com os atores. Também, se eu estou trabalhando um professor, né, no meu consultório, faço a mesma coisa. Sobretudo quando são pessoas que têm uma musicalidade já trabalhada, né, nelas. Então, por exemplo, ti, tiquipi, ti, 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 ti. Ti, por exemplo, né? Então, eu não realizo a segunda nota. Então, eu vou trabalhando, eu vou brincando com os sons. Eu posso trabalhar, por exemplo, ba, ba, ca, ba, ba. Por exemplo, então eu vou alternando, né? Variando os sons linguísticos. Portanto, é um sem fim, porque são muitos articulatórios e são muitas variações, né? Então, você pode enriquecer o seu trabalho no campo da terapia, como também no campo da estética da voz, da prosódia. Outro ponto fundamental, né, que eu tenho, quer dizer, que eu gosto de trabalhar, são os trava-línguas. Eu tenho também uma série de trava-línguas no método movimento. Eu escolhi um deles, né, para mostrar para vocês
como é a dinâmica do trava-língua nas vozes sem fim, né? No método movimento que eu estou, né, trazendo para vocês. Então, por exemplo, né, se eu estivesse aqui olhando para vocês, eu não sabia da dinâmica, né, da plataforma, eu ia pedir para um de vocês, né, trabalhar o trava-língua, ler, né, o trava-língua, mas sem problema, eu vou fazer, tá? Então, por exemplo, eu fui ao teatro teatralizando com o vizinho do 3003. Nós compramos 2 assentos. Ele, o 30, eu, o 33. Bem atrás de nós, um casal tagarelava sem parar. Eita capatata, eita quepeteté, etiquipititi, etocopototó, etucupututu. Reclamou o espectador do assento 67. Cala a boca aí! Esbravejou o corpulento do assento 76. Cala a boca, já morreu. Quem manda na minha boca sou eu. Ah, não prestou. O pau comeu, o povo correu, a cortina caiu. E agora? Neste momento, eu entro com o poema José, do Drummond. E agora, José, a festa acabou, tudo. Aí eu vou trabalhando nas questões que eu quero, né? Então, todo trava-língua tem um texto que segue. Pode ser um texto autoral, né? Porque eu também tenho poemas, ou é um poema, né? de um poeta, né? Enfim, brasileiro, né? Um poema que seja bastante expressivo. Como E Agora, José? Os sinos de Belém, né? Do Manuel Bandeira também, eu uso muito em outro trava-língua. Então, os meus trava-línguas, para que eles sejam agradáveis, né, a pessoas, né, quer dizer, aos meus alunos, eu crio, né, um textozinho com dificuldades, né, fonéticas, com dificuldades, né, na pronúncia das palavras que constituem o trava-língua. Ok? Então, é mais um exemplo que eu estou trazendo de como eu trabalho. E no consultório é a mesma coisa, né? Os pacientes ou os meus clientes, eles adoram quando eu trago trava-línguas, porque são muito interessantes para eles. Eles não estão acostumados a este tipo, né, de texto, de trava, né, de trava-língua. E ainda mais quando eu trabalho com poemas ou com texto. Às vezes eu peço que eles tragam, né, os textos da preferência deles, um poema que eles gostam, e eu vou trabalhando, né, esse caminho. Portanto, nós vimos, né, que o meu trabalho, né, ele é dividido em preparação vocal, lembra que eu mostrei, né, nos slides anteriores? Na preparação vocal, como eu mostrei para vocês, nos movimentos que eu trouxe, nos recortes, eu trabalho pronúncia, eu trabalho a questão articulatória. Quando eu falo articulatória, é a articulatória teatral, é a pronúncia teatral. Eu trabalho a prosódia do teatro. Eu trabalho o acolhimento vocal, que é o pré-aquecimento, como também o aquecimento, né, vocal. Eu trouxe alguns exemplos, mostrei variações para vocês. São muitas variações. Quando eu chego na direção vocal, aí é Dionísio. Eu estou tomando emprestado da Francesca Della Monica. Ela fala que Dionísio, ela fala não, isso está na mitologia grega, mas ela faz adequação ao trabalho de voz que ela, né, realiza brilhantemente. Então ela fala que, né, o Dionísio, como todos nós sabemos, é o deus, né, da criação, da loucura no sentido, né, da criação. E na época da pandemia, eu fiquei em casa, logicamente, né, como todo mundo, e eu dava aula online. Então, durante a pandemia, eu resolvi colocar um projeto em prática, que era a escrita de textos dramáticos. Eu me impus a escrita, né, de textos dramáticos para fins didáticos, para eu utilizá-los na disciplina Voz e Movimento. Eu escrevi 17 textos, 3 textos foram publicados na revista Dramaturgia, né, em Foco, da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Tá? Então, neste momento,
os alunos colocam em prática, né, tudo que foi vivenciado, tudo que foi experimentado na preparação vocal, na fase dedicada ao deus Apolo do teatro. Então, aqui tem, portanto, como eu falei para vocês na direção vocal, o ator, a atriz colocam em prática as experiências, o conhecimento adquirido, compartilhados na preparação vocal das vozes sem fim. Eu quero dizer para vocês que eu dou uma apostila de tudo, somente na última aula do semestre. Eu não quero nenhum ator olhando lá, lendo na apostila como é que faz, né, o movimento do corpo vocal. Primeiro, o ator e a atriz, quer dizer, os alunos, precisam se apropriar do movimento, que é o que a gente faz em clínica, né? Que aí é um trabalho individualizado e direcionado para a problemática do paciente, não é isso? Ou do cliente. Então, no caso do teatro, não. O teatro é um trabalho em conjunto, né? Vocês viram, né? O trabalho em grupo. Eles precisam se apropriar daqueles movimentos, cada um se apropria de acordo, né, com as suas necessidades, nas suas leituras corporais, vocais, e depois eles colocam em prática. No texto, vocês vão ver um pequeno texto meu, de uma página só, na espera. Os alunos, eles são treinados. Nesse texto, por exemplo, como eu dou aula no Rio de Janeiro, eu trabalhei com verbos na segunda pessoa, que não é a fala, né? Não está no falar do Rio de Janeiro. A gente não usa a segunda pessoa. Então, eu faço com que o ator vivencie a segunda pessoa. Tudo que eu quero, tudo que eu trabalhei com eles, de tongo, tudo que foi trabalhado de sonorizações, né, em termos vocálicos, eles têm que trabalhar dentro do texto. No texto tem. Eu faço prolongamentos vocálicos, enfim. Vocês vão ver agora, porque é um texto bem pequenininho, é um texto meu, autoral, se chama A Espera. Isso foi durante a pandemia. Pronto. A Ave Maria de Gounod. Já mandarei servir. Escureceu rápido, está ventando lá fora. Disseste o quê? Vou providenciar o jantar, madame. Ele não virá. Partiu. Sempre a mesma ladainha? Qual a razão de me torturar assim? Tic-tac, tic-tac. Não percebes as horas? Não sentes fome? É o tempo, veja. O zunido do vento vai me enlouquecer. Ele se atrasou, eu sei, atrasou. Sempre atrasado. Ah, e tu bem sabes disso. Madame, é assim desde sempre. E desde sempre nos recolhemos sem o jantar. Não percebes o mal que estás a fazer? Ele não virá. Partiu. Ah, faz o favor. Partiu faz muito tempo. Por que resistes ao inevitável? Não sejas rude. Ele virá. Ele está vivo. Tic-tac, tic-tac. Não adianta. A senhora está surda para o mundo. Ele partiu, sim. A madame quem procura, quem nunca virá. Ai, esse inferno de relógio, esse ruído sem fim. Não digas isso, infeliz. É a peça mais valiosa dessa casa. Ele me deu faz tanto tempo.
Está ventando muito, não percebes? Esse zumbido enlouquecedor, impossível sobreviver a isso. Impossível sobreviver na loucura dessa casa? Procurando alguém que nunca virá? Tic-tac, tic-tac, que horror! Eu agi errado, eu sei. Mas não é tarde. Eu vou pedir perdão. Ele virá, ouviste? Ele morreu, Madame. Morreu! A sua espera é um sem fim. Não dá mais para aceitar isso. Desculpe-me, mas... Não bate nele, desgraçado! Maria, já pode trazer o jantar? Jantar? O senhor Basílio chegou? Então aqui você tem um texto, né? Não sei se vocês repararam, tem o atrasou, né? Que em geral nós, né? A língua viva é muito importante, mas isso eu coloco nos atores. A depender do texto, né? Da montagem, isso serve também para os comunicadores. Ou você opta por, ele atrasou, ou ele vai falar, ele atrasou, né? A questão do ditongo, dessa sílaba ato no final, que é constituída por um ditongo, que na língua viva está sofrendo, né, o fenômeno da monotongação. Né? Então, não sei se vocês perceberam, mas tem prolongamentos vocálicos, tem o dissestes, o quê, né? Os verbos todos na segunda pessoa, que não é comum no Rio de Janeiro. Então eu trabalho essa questão, a questão também da emoção, né? Que não deu tempo de falar para vocês, da sensação, do sentimento, da expressão, da expressividade. Então, está tudo que foi trabalhado na preparação vocal tem que estar na direção vocal. Os atores colocam, né, em prática. E é interessante que essa época da pandemia, eu os conhecia, né, as conhecia somente por online. E quando nós voltamos para a universidade, muitos resolveram repetir a disciplina, que foi muito legal, o processo de desenvolvimento das vozes, né? Das vozes sem fim, dos movimentos vocais vivenciados. E para terminar, eu vou mostrar para vocês, né, um pouquinho do laboratório, não um pouquinho, só apresentar que o laboratório de voz, fala e canto é uma grande realização também, né, na minha trajetória. Eu tenho o meu próprio software, né, que é o Praticanto, que eu utilizo, né, na minha pesquisa, no programa, no meu projeto de pesquisa, no meu programa, no programa de pós-graduação em artes cênicas da Unirio e no laboratório de voz, fala e canto leve do CNPq. Tá? Então, aqui tem um exemplo, né? Isso aqui é uma dissertação, ela foi defendida, né, o ano passado, né? A aplicação da técnica Belting na preparação vocal de atores, cantores para o teatro musical no Brasil, em plena pandemia. Nós levamos os cantores, né? Eu e a minha orientanda, para um estúdio. Lá nós realizamos as gravações. Na verdade, o que nós trabalhamos com o Praticante, né, em nossas análises. Aí eu botei, né, um exemplo, né, de um espectrograma de banda estreita, né, do programa, mas o que nós analisamos? A versão do musical para o português, o mesmo segmento em inglês e o mesmo segmento em português, e fizemos uma análise, né, espectrográfica desses espectrogramas, enfim, né, que nós extraímos desses exemplos, dos segmentos selecionados. E foi muito bacana esse estudo, né? Essa diferenciação, o que muda, né, no cantor quando ele canta em inglês e quando ele canta o musical, né, versado para o português. Em termos de técnica vocal, de técnica de canto, de belting, enfim. Essa minha orientanda, ela é professora de canto e ela é professora não, era cantora do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então, eu trouxe um exemplozinho, né, da minha pesquisa também no campo da pós-graduação. E eu trabalho com o Praticante, eu estou terminando, esse é o último slide, eu trabalho também com o Praticante, porque ele roda em tempo real na minha clínica, né? Então, com o paciente, eu gravo, como todo mundo conhece na fonoaudiologia, né? Gravamos o início da sessão, o final,
eu também utilizo como uma ferramenta que corrobora os laudos geológicos, enfim. Então, é mais um pedacinho, né, da minha trajetória acadêmica, né? Um sonho realizado que iniciou no mestrado em teatro, né? Com a explosão da voz do teatro contemporâneo, que eu trabalhei naquela época, com um programa lindo de entoação, que é o programa o Impeach do professor, né, Felipe Martin. A acústica, para mim, é entoação. Eu só me interesso por entoação. Quando eu trabalho com acústica, eu trabalho no campo da entoação. Por isso eu estou, né, no programa de pós-graduação em artes cênicas, evidentemente. Eu vou trabalhar a fala do ator, da Medéia, da Antígona, enfim. Né? E é isso. Obrigado. Eu acho que eu acabei, né, Leslie? Em cima, Domingos. Muito bom. Bem, Muito tá? bom. Vou lá. É difícil, né, falar sobre um programa todo, aí, um trabalho todo, né, que você desenvolve, mas acho que foi assim, um aperitivo legal para que as pessoas pudessem conhecer um pouco a sua linha de trabalho. Né? A Elisa, inclusive, Elisa Cerqueira Mendes, falou: boa noite, professor, saudades de suas aulas, acho que é na Veiga de Almeida? Você trabalhou na Universidade... Trabalhei na Veiga de Almeida. Então, ela deve ter passado por você, ter sido sua aluna, e colocou aqui que está com saudades das suas aulas. Obrigado. Né? A gente tem duas questões. Acho que antes de fazer as duas questões, eu vou só salientar que várias vezes durante a sua fala você falou da deglutição. Eu achei super interessante, porque não é uma questão que o fonoaudiólogo... Primeiro, assim, que o fonoaudiólogo está na área de voz, a motricidade orofacial, vamos dizer, faz pouco tempo que ele começou a dar as mãozinhas, né? Ficava só trato vocal não, fonte, e esquecia do trato vocal, esquecia o quanto que toda essa parte de articulação está super casada com a questão da voz. E aí, na sua fala, eu vi você falando da deglutição, várias vezes, inclusive quando você mostrou o vídeo e tal. Eu achei interessante, queria que você, antes de responder duas perguntas que nós temos aqui, falasse um pouquinho sobre essa questão da deglutição. Primeiro, eu quero dizer para você que isso eu dialogo com Glorinha Boitemiller, né? A minha grande inspiradora, a minha grande mestra. Ela sempre trabalhou com a deglutição, né? E eu adaptei para as vozes sem fim. Até quando eu era ator, nem sonhava em ser fonoaudiólogo, eu já trabalhava com a deglutição, porque eu era cantor, né? E quando a gente deglute, todos nós sabemos, isso o meu trabalho é todo corporal, a laringe, eu falo para os atores, já está fazendo uma massagem, né? Que você deglute, ela sobe e desce. E interessante que eu vou trazer, que quando você deglute, né, com um passo para trás, você faz a leitura do corpo, né? A língua sobe, bem grosso modo falando, a ponta de língua sobe, né? E a base desce, não é isso? Então, eu faço a leitura corporal. Se eu trabalho no consultório, uma pessoa que projeta, fala fim, ela tem dificuldade de deglutir com um passo para trás. Entendeu? Então, isso é divino, é o teatro. Então, eu trago do teatro para a clínica. Eu mostro para ele, né, o correto movimento da deglutição a partir de uma leitura, né, do corpo. Para quem projeta, afim, é muito mais fácil deglutir caminhando para frente, porque, né, projeta a língua. Tá? Então, isso aí são sacações de muitos anos, né? Volto a dizer, muito inspirado, né, fundamentado no espaço direcional Boitemiller. Muito bem. Isso eu respondi, né? Tem uma pergunta aqui com relação à questão da respiração. Como é que você faz o trabalho quando alguém tem muita dificuldade? Que chega alguém aí que tem muita dificuldade com relação à respiração, que se perde, que se atrapalha. Provavelmente a pergunta vai nessa direção, né? Isso é uma ótima pergunta. Eu vou dizer para você, não sei se vocês repararam, eu sou um professor que faço aula, né? Eu não fico olhando os atores, né, de você está junto. Isso, há 30 anos. Eu estou na Unirio há 33 anos. Eu sempre participei junto com os alunos das aulas. Então, quando eu tenho um aluno que ele demora um pouquinho mais a se apropriar dessa respiração orgânica,
ele me toca. Então, eu vou caminhando assim, pego, ponho a mão, mostro, né? O corpo chama a respiração. Ele alarga. Então, eu vou mostrando para o aluno. Mas eu quero dizer para quem perguntou, sabe, que a respiração ela é colocada a partir dos movimentos vocais, corporais. Eu nunca coloco a respiração de fora para dentro, e sim de dentro para fora. E o resultado é fantástico. Eu estou na 4ª aula, lá na Unirio, hoje eu dei aula de manhã, só não dei à noite, né? Que eu vim para cá, para palestra, para garantir a internet. E é o que um dos pontos que eu mais percebo, a apropriação dessa respiração orgânica. Agora, eu quero dizer para você o seguinte, para quem perguntou, quando eu trabalho a respiração, começo a falar sobre a respiração, digo, eu não vou ensinar ninguém a respirar, porque essa respiração que vocês vão colocar é a respiração que vocês têm quando vocês dormem. Né? Todo mundo, quando dorme, a respiração fica colocada, é a respiração do nascimento. Eu não vou ensinar, eu apenas vou o quê? Fazer uma leitura corporal, vou trazer uma consciência do corpo para a respiração, tá? Então, é o ser humano, aí eu falo para eles, né? É o ser humano que faz tudo errado. Quando levanta da cama, né? Estava com a respiração colocada, quando levanta da cama, aí põe a respiração toda aqui em cima. Aí vem a questão também do dia a dia, né? Das cobranças. Tem muitas variantes, né? Vamos dizer assim, envolvendo a questão respiratória. Mas eu amo trabalhar a respiração. E eu falo para os atores, para as atrizes, e para os meus pacientes, lógico, os clientes, né? Quem respira mal, fala mal. Quem respira mal, canta mal. Respiração é a base. Agora, não pode ser uma respiração, né? Mecanicista, isso realmente... Né? Porque é a minha área, né? A minha área do teatro, não tem como ser diferente. Agora, no meio do processo, aí sim, no meio do processo, aí eu trago da escola de canto. Aí eu mostro como é a respiração na escola italiana de canto, contrapoio, na escola germânica de canto. Eu dou alguns exemplos na minha voz, né? Então, isso aí eu já posso falar. Depois que a respiração já está mais adaptada, já está mais colocada, tá? Não sei se eu respondi. Não, sim. Eu posso falar mais, eu estou preocupado com o tempo. Não, vamos lá. E tem uma última pergunta que é para você falar um pouquinho mais sobre a questão da expressividade. Você chegou até a comentar. Então, como é que é esse trabalho com a expressividade? Que também é uma vertente da fonoaudiologia que no passado não se tinha muito, não tinha um foco maior, e hoje em dia está cada vez mais, né, mostrando a importância dela, o quanto que o trabalho com a expressividade traz uma voz encarnada, vamos dizer, né? Assim. Exatamente. Expressividade para mim é tudo, mas a expressividade não está distanciada ou isolada da emoção, da sensação e do sentimento, né? Então, bem rapidamente falando, né, eu levo muito tempo para explicar, né, mas o que é emoção, né? Toda voz é carregada de emoção, sentimento, sensações e expressividade. Emoção, o nome já diz, né? Externo, moção, movimento para fora. Então, eu não posso segurar a voz em mim, né? Então, eu já começo por aí, tá? Quando eu estou lá dando a minha... Né, vivenciando com os atores. Sentimento tem tempo longo, né? Amor é tempo longo, né? Se você observar mãe em qualquer lugar do mundo, inicia com mother, né? Mami, madre, mamé, né? Em qualquer lugar do mundo, né? Porque é a mãe que gera a questão do amor aí, né? Envolvido. É uma questão muito legal da gente pensar melado, amor, paixão, porque esse ditongo nasal é o né? Então, sentimento. Sensação é muito legal, é muito gostosa, né? A sensação, mas ela tem tempo curto, né? As sensações tem muito tempo curto. Ai, que cheiro de comida, que vontade de comer, né? Essa comida, mas passa, né? Paixão é muito bom se apaixonar, né? Mas a paixão tem tempo curto. Tem gente que se apaixona e depois não quer ouvir falar na pessoa, né? Aquela paixão acabou. Agora, a paixão que se repete, paixão que vai se repetindo, vira amor, né? No meu caso, estou casado há muito tempo, né? A paixão tem que se renovar, né? Para a gente, né? Seguir
seguir com a companheira, né? As paixões se renovam. Então, isso vou dando esses exemplos. E a expressividade, tudo junto, está tudo junto. E a expressividade que vai expressar essa emoção, que vai expressar esse sentimento, que vai expressar essas sensações, é o pensamento, né? Pulsando em ebulição. Aí o nome diz, ó, externo para fora, expressão, pressão. Pressão de quê? Não é pressão no sentido de pressionar, é pressão do pensamento, né? Esse pensamento que é jorrado para fora, né? O pintor, eu estava ouvindo sobre Van Gogh, né, essa semana, né? Como ele expressou nas cores, né? Aquilo é fantástico, na natureza. Ele conseguiu passar, como é que ele modificou o mundo, né? O Van Gogh, ele inspirou os grandes pintores no mundo inteiro, foi a partir dele, né? É evidente que, né, antes dele também, muitos grandes pintores, mas ele foi um marco na pintura. Nós, atores, na voz. Não é essa voz que é um sonzinho que sai daqui. Eu tenho até medo de falar na fonoaudiologia, que eu sou fonoaudiólogo e eu amo a minha profissão. Eu sou fonoaudiólogo por escolha de vida. Eu falei para vocês que me apaixonei quando eu vim do canto, eu parei de cantar. Mas eu tenho muito cuidado, né, quando eu falo essa questão, né, da voz, que voz não é um sonzinho produzido pelas pregas vocais. Não é só isso. A voz é o corpo inteiro. Esse som ele sai da laringe, mas ele vem carregado de expressividade, como eu agora. Olha onde eu coloquei a expressividade, quem perguntou? Na ponta dos dedos. Né? Lembra daquele ex-presidente que fazia assim, descamisados, da mão dele não saía nada. Quem faz leitura corporal sabe, esse cara é um assinte, né? Ele fechou as mãos, né? Da mão dele não sai nada. Desculpem falar, não gosto nem de falar dessas, pode ter alguém que gosta, né? Mas no sentido assim de expressão de corpo, que eu estou falando, tá? De leitura corporal. Então, a expressividade aí, ó, acabei de fazer, expressividade é isso. Quando está demais, aí a coisa está mal. Você está precisando de um fonoaudiólogo, né? Da área de voz para trabalhar a sua comunicação, para trabalhar o que eu fiz? Isso é expressividade. É o movimento, a ebulição. Para trabalhar o quê? A expressividade corpo vocal. Lembrando que voz é linguagem. Voz não é um sonzinho qualquer. Para mim, voz, quando eu falo assim, eu odeio você. Eu não odeio, não é? Mas o signo é o mesmo. Quando eu falo assim, eu odeio você. Sai daqui! Não mudou? Mas a palavra odeio é a mesma. Isso é expressão. Mas é uma expressão que vem carregada de quê? De emoção. De emoção. Olha, eu não quero você aqui. Ou então, eu odeio você. Quer dizer, eu te amo, né? Odeio, eu te amo. Então, é nesse sentido, né, que nós trabalhamos, né, no caso, no meu trabalho, seja na clínica e, sobretudo, na estética, eu trabalho com todos esses elementos conjugados. Eles não são separados. Emoção, sensação, sentimento e expressão. Expressividade. Pressão do pensamento para fora. Nós, na voz. Os pintores, naqueles quadros belíssimos. Maravilhoso. Eles fazem. Os escritores, os grandes romances, poemas, né? Então, é isso. Para mim, é expressividade. Foi muito bom, Domingos. Acho que você fala com alma, né? Você fala assim, você traz toda essa paixão que você tem pela área, pela voz, pelo teatro, pelo canto, né? Da sua formação também. E eu quero, então, em nome aqui do grupo do Corpo Docente do nosso curso, agradecer pela sua disponibilidade. A gente provavelmente se encontra no congresso, né? Que esse ano vai ser na cidade, no Rio de Janeiro. Tem muito aluno indo também. A gente está conseguindo motivar os alunos para participarem também do congresso. Acho que a gente vai voltar um pouco naquele tempo, né, que a gente tinha a Sociedade Brasileira de Laringologia e Voz, e teve muito evento de voz no Rio de Janeiro, né? Era quase todo ano tinha um evento. Então, acho que a gente vai recordar um pouco aquela época. 4.000 inscritos, né? 4.000. Nossa, então... esse é um... Tu até com medo, né? 4.000 inscritos, até medo, numa cidade, né? É uma cidade pequena. É uma cidade, isso mesmo. Mas vai ser muito bom, vai ser um sucesso. Vai. Só da gente fazer
esse contato com as pessoas, né? Que a gente fica praticamente um ano sem se ver, né? Se encontra mais sem nos dúvida. congressos mesmo, né? Então, vai ser muito bom. Então, mais uma vez, muito obrigada. E agradeço a participação de todos. Já passou aí a próxima palestra que a gente vai ter, que a gente vai discutir um pouco as questões da fonoaudiologia forense, né? Questão da perícia, trazendo a Ana Paula Sanches, que trabalha, uma fonoaudióloga que trabalha no Ministério Público do Estado de São Paulo, tá bom? Então, tchau, Domingos, muito obrigada. Muito grato, Até Léo. lá. Prazer Até, estar com você. obrigada, viu? Tchau, tudo de bom. Tchau. Bye, bye. Tchau, gente.